Fala galera, olha nós de novo aqui com mais um Cinergia e dessa vez para falar de uma história muito importante da sétima arte, hein? A história do som no cinema. Eu sou Victor Coelho e eu sou Gabriel Barros e para começar vamos dar aquela voltinha no tempo como de costume, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, né, não, Vitão? É isso aí, deixa seu like também, hein? Isso, roda a vinheta. Como aprendemos em vídeos anteriores, os primeiros filmes eram mudos e permaneceram assim por mais de 3 décadas desde a invenção da sétima arte. Mas na verdade o cinema não era mudo exatamente, né? Ninguém ficava numa sala de cinema escura e silenciosa contemplando uma imagem em movimento numa tela. Na verdade, as sessões eram acompanhadas por pianistas e até mesmo orquestras, quando os produtores tinham uma graninha a mais, hein? E com o tempo começou a aparecer dubladores que dublavam os personagens atrás das telonas. E sem falar também dos toques de sonoplastias, que eram produzidos por pianos que eram projetados especialmente para as sessões. E o mais interessante também, Vitão, era que o acompanhamento musical mudava conforme o filme era exibido em locais diferentes. Era literalmente o mesmo filme, mas com roupagem completamente nova do tocante à trilha sonora. Mas aos poucos isso foi mudando. Os produtores começaram a compor músicas para os seus filmes e a trilha sonora passou a ser acompanhada juntamente com eles, né, para onde eles fossem. Mas quando e como o cinema começou a ser sonoro? E há quem diga, viu, Vitão, que quando Thomas Edison inventou o fonógrafo, além dele querer que o aparelho gravasse e reproduzisse som, ele também queria que o aparelho gravasse e projetasse imagens em movimento. O cara tava à frente do seu tempo, cara. Para quem não sabe, o fonógrafo de Edison era uma engenhoca projetada para gravar som num disco, onde se poderia ouvi-lo numa espécie de corneta. Um pouco mais de 10 anos após tentativas e erros, Edison contrata o especialista em fotografia e óptica, William Dixon, que adaptou o fonógrafo e deu um jeitinho de gravar imagens minúsculas no mesmo disco onde era gravado o som. Mas Edison percebeu que a ideia não era boa e viu que melhor seria gravar áudio e imagens separados e depois dar um jeitinho de sincronizá-los, né, no mesmo jeito que é o cinema hoje em dia. O som é gravado separadamente num gravador e equipamento especial e depois é sincronizado na ilha de edição com o som do vídeo capturado pela filmadora. Então, em 1889, o seu funcionário, o William Dixon, inventou o cinetoscópio, que basicamente era uma espécie de cabine que permitia a uma única pessoa assistir 5 filmes de 90 segundos cada. E a novidade era que o cinetoscópio estava vinculado ao fonógrafo. O som ficava gravado no disco e as imagens numa película fotográfica de 35mm. No entanto, a engenhoca apresentava alguns probleminhas com a sincronização, além das engrenagens fazerem tanto barulho que quase não dava para ouvir a trilha sonora. Demorou, mas em 1913 Edison aperfeiçoou seu fonógrafo, ou cinetofone, né, como ele gostava de chamar. Ele deu uma melhorada no som instalando um amplificador, mas a máquina era tão complexa que exigia um especialista só para operá-la, e assim garantir a imagem e som totalmente sincronizados. Entretanto, a indústria cinematográfica não estava preparada para aquele momento e não se interessaram pela novidade. Alguns produtores viam o cinema sonoro com maus olhos, achavam que podia ser uma ameaça para o modelo de negócio existente naquele momento. Outros produtores também investiram tempo e dinheiro nesse negócio, como Léon Gaumont, que em 1902 já tinha realizado experimentos com seu cronofone, mas resultou em tentativas mal sucedidas. Uma dessas investidas culminou na obra 5 O'Clock Tea, em 1905, dirigido por Alice Blaché, que também não teve resultado satisfatório. Cara, chegou a hora de sermos representados. Finalmente, hein? Vamos falar do Paulo Benedetti, que em 1915 produziu uma transformista original utilizando a técnica da cinemetrofonia, que foi patenteada por ele anos antes. O que podemos perceber com isso é que em espaços longe do circuito comercial estavam acontecendo a cada momento experimentos com o cinema sonoro. Experimentos esses que seriam utilizados mais pra frente por empresas como a Warner Bros, não, Vitão? Um nome que a gente conhece, né, cara?
Mas por que então o cinema ainda continuaria mudo se já existiam tecnologias que poderiam garantir uma certa sonoridade às produções cinematográficas? A primeira coisa é que na época não existia um som de qualidade que pudesse preencher as salas de cinemas. Os amplificadores eram de péssima qualidade, rústicos e nem tinham alto-falantes que garantiriam uma grande amplitude de som, né? Pois é, em 1925 o fonógrafo foi aperfeiçoado, porém os problemas com a sincronização continuaram, cara, mesmo depois das câmeras deixarem de ser operadas a manivelas. Nestas câmeras, os operadores é que davam a velocidade de captura dos fotogramas e a velocidade de projeção nas salas de cinema não correspondiam à velocidade de reprodução do som. Por isso, buscou-se um padrão de velocidade para ambos. Assim, a velocidade de projeção passou a ser 24 frames por segundo e a velocidade de rotação do disco do fonógrafo passou a ser um pouco mais de 33 rotações por segundo. Desse modo, em 1926, a empresa Vitaphone Corporation, pertencente à Warner Bros., começa a utilizar o seu sistema de som gravado em disco, com uma qualidade de sincronia e sonora bem superior às iniciativas anteriores. Esse sistema de som gravado em disco passou a se chamar Vitaphone, e um dos primeiros filmes a utilizá-lo foi o Don Juan, o longa-metragem, que foi produzido pela Vitaphone Corporation e também pela Warner Bros. Em 1926. A trilha tinha efeitos sonoros e músicas sincronizados perfeitamente com as imagens, mas o filme não era falado e o público ainda tinha que ler intertítulos de alguns diálogos para compreender a trama. Apesar de ter sido uma grande novidade da época, Don Juan não fez todo aquele sucesso que a Warner Bros. Esperava que fizesse, e ela precisava que algum filme fizesse sucesso, pois estava à beira da falência por ter investido muito na sonorização dos filmes. Foi então que em 1927 a Warner estreia com seu longa, The Jazz Singer, o cantor de jazz. E esse sim gerou tanta repercussão que chamou a atenção tanto da imprensa quanto do público, por ser considerado o primeiro filme falado da história. You wear pink or else you wear pink. And darling, I'm gonna take you to Coney O Island. filme, apesar de conter efeitos sonoros, bastante música e algumas cenas faladas, a maior parte dele ainda é como no cinema mudo, pois ao longo da película existem intertítulos em diversos trechos. O cantor de jazz conta a história de um jovem rapaz que sonha em ser cantor de jazz, mas sua tradicional família religiosa tem outros planos para ele. O rapaz então foge de casa e vai atrás de seus sonhos, e finalmente encontra a chance que tanto sonhava. Mas chega um momento em que ele terá de decidir pela sua carreira ou continuar a tradição de sua família, cantando músicas sacras. Na trama, também vemos o protagonista pintando a sua pele para interpretar um cantor negro antes de subir no palco. O sucesso de O Cantor de Jazz foi o suficiente para que a indústria cinematográfica enxergasse o potencial que tinham os filmes sonoros, deixando para trás o hegemônico cinema mudo, que até então imperava em todo o mundo. E, no mesmo ano, estreou Aurora, um filme produzido pelo cineasta alemão Murnau, que basicamente, cara, tinha os mesmos moldes de Don Juan, era um filme sonoro, tinha sonoplastia, música, mas ainda não era falado. Tem uma cena bem interessante de quando os protagonistas estão na cidade grande e param no meio do trânsito. Nesse momento, ouvimos buzinas de carros e reclames dos motoristas, tropeços e toda uma algazarra gerada na hora. Aurora é um romance que conta a história de um homem casado que se apaixona por uma recém-chegada moça da cidade. Ela sugere a ele que mate a sua esposa afogada no lago e fuja com ela para a cidade. O homem decide matar a esposa no passeio de barco, mas na hora desiste e tenta fazer as pazes com ela, depois de tentar matar, né? Aurora é uma história linda e inesquecível que com certeza vale a pena assistir. Mais à frente, em 1928, a Warner Bros. Lança o seu primeiro filme totalmente falado da história, hein? Luzes de Nova York, ainda com seu sistema Vitaphone, que foi o mesmo utilizado em O Cantor de Jazz. Em Luzes de Nova York, dois homens são envolvidos num esquema de contrabando de bebidas durante a época da Lei Seca. Os dois vão tentar dar um jeito de se saírem da enrolada.
Mas apesar do sucesso do cantor de jazz e de Luzes de Nova York ter tirado a Warner da beira da falência, o modelo de som gravado em disco estava longe de ser o ideal. Eles quebravam e arranhavam com muita facilidade. Acontecia também durante a exibição deles trocarem e colocarem de forma errada, cara. Muitas vezes, cara, imagina se a película cinematográfica quebrasse. Se perdia completamente a sincronização com o som e as falas dos personagens não poderiam mais ser sincronizadas com o que estava aparecendo na tela. O que veio a revolucionar a sonoridade no cinema foi a iniciativa de gravar o som na própria película cinematográfica, acabando assim com todos esses problemas. A trilha sonora gravada na película passou a ser o padrão do cinema sonoro, padrão este que é utilizado até os dias de hoje. Em pouco tempo, o cinema sonoro conseguiu dominar todo o mercado e começaram a surgir produções completamente faladas, cara. As salas de cinemas e os estúdios precisaram ser completamente readaptadas para a nova fase da sétima arte. E tanto em um como no outro, o silêncio era necessário para produzir e também para assistir aos filmes. Com a produção de filmes sonoros apareceu também um problema. Quando os filmes eram mudos, ficava fácil criar intertítulos em outros idiomas. Porém, quando os filmes eram sonoros, você tinha que legendar e dublar todas as produções em outros idiomas. Pois é, cara, o sistema de dublagem e legendagem estavam longe de ser o ideal, e foi aí que os produtores decidiram sentar e pensar em uma ideia bem comum de como resolver esse problema. Basicamente, eles decidiram gravar o mesmo filme em vários idiomas diferentes. Um exemplo disso é o que aconteceu com o longa-metragem Drácula, de Carl Laemmle, de 1931, produzido pela Universal Pictures. O filme foi gravado em duas versões, uma em inglês e a outra em espanhol, com elenco e diretores diferentes. Pela manhã era gravada a versão em inglês e pela noite, no mesmo estúdio, no mesmo cenário, a versão latina, com equipe totalmente diferente. Caramba, trabalhão, hein? Macho, imagina o trabalho que isso deu, pelo amor de Deus. Não, se dá trabalho legendar. E o pior, imaginei gravar um Star Wars, um Vingadores da Vida. Nossa. Quem seria o nosso Homem de Ferro brasileiro, hein? Luciano Huck? Não, melhor não. Pois é, galerinha. O cinema sonoro e mudo coexistiram por bastante tempo. E não foi de uma hora para outra que as coisas mudaram. Na verdade, as salas de cinema também tiveram que passar por algumas adaptações. Tanto para receber o sistema de som gravado em disco, quanto para receber o sistema de som gravado em película. Por um longo tempo, muitos cineastas rejeitaram o cinema sonoro e Charlie Chaplin foi um deles, mano, que falava que o vagabundo Carlitos não deveria falar. Mas embora relutante, ele utilizou a técnica com maestria, utilizando nos seus filmes Tempos Modernos, de 1936, e também Luzes da Cidade, de 1931. Estes filmes ainda não eram falados, mas tinham músicas sincronizadas e efeitos sonoros. Porém, em tempos modernos, ouvimos a voz de Chaplin pela primeira vez cantando uma música engraçada. E podemos também ouvir vozes que saem de rádios e monitores. Chaplin foi aderindo aos poucos até que em 1939 escreveu e produziu seu primeiro filme falado, O Grande Ditador. Estreado em 1940, o filme conta a história do barbeiro que volta da Primeira Guerra Mundial com amnésia devido a um acidente. Mas o mundo está sendo dominado por um ditador que é idêntico a ele. Por obra do destino, o barbeiro troca de lugar com o ditador. Com o tempo, o cinema tomou o rumo que todos nós já conhecemos, e o sistema sonoro dos filmes evoluiu astronomicamente. Veio o sistema Surround 5.1, 7.1 e muita tecnologia de efeitos sonoros produzidos por computador. Hoje, o que faz a gente ir ao cinema se deve muito pela experiência sonora que vivenciamos nas modernas salas de cinema nos shopping centers da cidade. É isso aí, com a invenção da TV e hoje das novas mídias e com os nossos maravilhosos sites de streaming, sair de casa para ver um filme tem que valer muito a pena. Bem, galera, ainda tem muita coisa pra gente falar por aqui, né não, Vitão? É isso aí, mas a gente infelizmente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos deixar uns links aqui embaixo, beleza, dos vídeos anteriores, pra vocês acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, e só pra não se esquecer, ó, se inscreve aqui no canal, hein, vocês nos ajudam demais. Deixa o likezão também, não esquece do like, cara. Comenta também o que você achou do vídeo, cara. E é isso, né, Vitão? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo Sinergia. Valeu! Nóis!